Hoje você vai aprender como criar um gráfico bolha no Excel. Desses gráficos mais clássicos aí que você já deve ter visto em finanças e em economia. Ele é basicamente isso, tá? Para você entender um breve resumo do que é o gráfico bolha, ele é um gráfico que você trabalha com duas variáveis, uma colocada contra a outra, e depois você entra com uma terceira variável para dar a dimensão do círculo, o diâmetro do círculo e tudo mais. E ele é realmente muito mais utilizado para questões financeiras, tá bom? Mas antes da gente começar, conta para mim como que você utiliza o Excel no seu dia a dia, qual a sua área de atuação, ou se você só utiliza para fins domésticos, ou mesmo é um estudante. Então deixa aí nos comentários abaixo, que assim eu fico sabendo, consigo trazer conteúdos muito mais interessantes para a sua realidade, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar do zero aqui. Temos aqui a nossa planilha, né? A nossa tabela, tá? Então estou trabalhando aqui com 3 variáveis. A gente não vai ficar utilizando esta daqui e nem esta daqui. Você vai entender como que vai funcionar isso. Mas a gente vai trabalhar em cima dessas colunas aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer primeiro? Vou selecionar ela, só as 3 colunas que a gente deseja, vou na aba inserir, depois vou vir aqui em gráficos e vou vir aqui em bolha. Aí você tem as duas opções, que você pode trabalhar nessa bolha 3D ou neste daqui. Se você passar o mouse e não clicar ainda, você vai ver que o Excel ele te mostra um pouco. Ó, use este tipo de gráfico para comparar pelo menos 3 conjuntos de valores ou pares de dados. Mostrar relações entre conjunto de valores. Use-o quando? Quando você tiver um terceiro valor que possa ser usado para determinar o tamanho relativo da bolha. Então, lembrando, você tem que ter 3 valores, 3 variáveis ali. Então, a gente trabalha com duas clássicas e depois a gente entra com a terceira, tá bom? Clicou ali em bolhas. Vou arrastar para cá só para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou aumentar um pouco aqui, tá? Segura o Shift para manter a dimensão, mas aí você que sabe. O que mais que a gente pode fazer? Bom, então vamos trabalhar em algumas coisas. Primeira coisa que você vai ver. Tá vendo que tem muito espaço aqui que a gente não está utilizando porque os dados começam por aqui, ó. Tá? Então eles começam em 1000. Talvez se a gente começar a trabalhar em 500 e tal, já facilita, já deixa um pouco melhor, porque está tudo muito para a direita. O que eu vou fazer então? Vou clicar aqui em cima desse eixo horizontal, botão direito em cima dele, formatar eixo, tá? Aqui você tem como trabalhar os limites, ó, limite, mínimo, máximo, unidades e tal. Vamos ver aqui o que vai funcionar para a gente. Aqui ele está trabalhando, por exemplo, no zero. Será que a gente quer trabalhar no zero neste caso aqui? Vamos ver. Se a gente quiser, maravilha. Se a gente não quiser, vamos colocar 500. Vamos ver como é que fica. Ó, ele já traz um pouco para o lado. Se a gente colocar 1000, porque o nosso gráfico começa no 1000, tá? Então, de repente, ó, a gente pode trabalhar com 1000 talvez, né? Já pode ficar interessante. Ou melhor, vou deixar 500, porque depois a gente talvez 800. Porque depois talvez a gente precise de um espaço aí, tá? Então, vou começar trabalhando em 800. Maravilha. No máximo, deixa eu ver aqui, ó, vou colocar para a lateral. A gente pode deixar em 2800? Tá bom, né? Então, beleza. Aí as unidades a gente vai ver o que a gente quer trabalhar. Aqui está com 200. Vamos ver o que acontece se a gente trabalhar com menos unidades. Ó, aí ele mexe aqui nas linhas, tá? Então a gente não precisa dessa forma, então eu vou deixar 200 mesmo, tá bom? Legal, então vamos deixar assim o nosso gráfico. Maravilha. Você também poderia trabalhar aqui no vertical, tá? Mas no vertical o nosso até que está funcionando bem, então a gente não precisa mexer nele. Então agora o que eu vou fazer? Adicionar aqui um nome do eixo. Então eu venho aqui, por exemplo, ó, vou aqui em Design do Gráfico, na aba Design de Gráfico, tá? Clico aqui em adicionar um elemento, venho título dos eixos. Agora um eixo principal horizontal aqui, ó, horizontal principal. Vou dar um nome aqui para ele. Renda per capita. Vou fazer a mesma coisa aqui no eixo vertical, tá? Então, adicionar um elemento e vou colocar aqui título dos eixos vertical. E aqui também vou dar um nome para ele. Expectativa de vida em anos, tá? Então, maravilha. Então, colocamos aí o nome. Vou tirar o nome do título do gráfico, tá? Se você quiser, você pode deixar, mas no nosso caso não precisamos. Enfim, então já trabalhamos algumas coisas aí. O que mais que a gente pode trabalhar? Bom, posso trabalhar, por exemplo, estou aqui, já posso trabalhar aqui, ó,
as linhas eu quero deixar um pouco melhor, tá? Então eu seleciono a linha que eu desejo aqui no eixo, tá? Eixo, expectativa de vida aqui, então é o vertical. Venho aqui em linha, vou mexer na cor da linha, vou deixar preta e vou deixar um pouco mais grossa. Aí você vê o quão grossa você quer, ó. Você gosta 1,5, 2, tá bom, vamos deixar 1,75, tá? Ó, 2 vai ficar mais intenso, então vamos deixar em 2 só para ficar mais evidente. E aí o que a gente vai fazer também? Vamos vir aqui, ó, nesta parte aqui, onde está opções de eixo, e vamos clicar em marcas de escala. Marcas de escala, tipo principal, você vai deixar externo. Vai deixar não, né? É o caso que a gente pode deixar, você que escolhe. Se você quiser interno, por exemplo, ó, ele vai ficar para lá, tá? Então, você que vê aí, o cruze ele fica para os dois lados. Então, você vai analisar como fica o seu gráfico, tá? Mesma coisa vamos fazer aqui embaixo, então, ó, vamos selecionar ele aqui, o eixo horizontal. Já posso trabalhar ele aqui, por exemplo, ó, deixar ele externo, já colocou, tá fininho, então a gente não está enxergando direito. Volto aqui na linha de preenchimento, vou na seção de linha, tá vendo? Vou clicar aqui, ó, mudar a cor e vou mudar para 2, a gente tinha colocado 2, certo? Então, deixamos bem em evidência essa linha. Se você quiser mais sutil, deixa em 1,5, por exemplo, ela fica mais levinha, tá? Então, podemos aí mexer, deixar 1,5, vai. Tá bom? Então, deixamos assim. Maravilha. Então, o que mais que a gente vai fazer? Agora, nós vamos mexer na área aqui, então, da bolha. Ó. Então, eu seleciono a bolha que eu desejo aqui. Já estou com ela aqui, mas se não estiver, ó, eu fecho ela. Botão direito, que eu já selecionei, botão direito, formatar série de dados, tá? Então, eu venho aqui e aqui a gente tem a opção área de bolhas para mexer no tamanho. Ó. O tamanho representa a área de bolha ou largura de bolha. Vamos deixar o área de bolha, tá? Agora também vamos incluir algumas coisas. Então, vamos formatar aqui ó, em design de gráfico, na verdade. Vamos na aba design do gráfico. Vamos aqui adicionar elemento do gráfico. Aí você vai vir rótulos de dados. E aqui vamos clicar em mais opções de rótulo de dados. Agora você está vendo que ele está colocando uns números aí. O que a gente vai colocar aqui? Ó? Vamos vir aqui de novo em opções do rótulo, tá? Aqui a gente vai selecionar ó, valor a partir das células. Então, ele vai perguntar o que a gente vai colocar aqui. No nosso caso, a gente vai colocar então o nome dos estados, tá? Seleciona eles, aperta OK e ele inseriu ali os nomes dos estados juntamente com os números ali, por exemplo, da expectativa de vida. Não queremos essa expectativa de vida, que ela vai ficar um pouco confusa. Então, a gente tira ali, ó, valor Y, que ele já tira a expectativa de vida, e vamos mostrar linhas de preenchimento, a gente tira também, tá? E beleza. Então, agora a gente vai ter esses dados aqui, tá bom? Ainda aqui nas opções do rótulo, em opções aqui de rótulo, tá? Nessa parte final aqui, você vai na posição do rótulo. Você quer a direita, você quer a esquerda, ao centro. Ó, se você coloca ao centro, ele vai tentar colocar dentro do círculo, tá? Podemos deixar ao centro, mas você vai ver o que eu vou fazer depois para facilitar a nossa visualização, porque assim fica bem ruim de fato, tá? Então, vou tirar isso aqui, colocamos ao centro. Agora, o que você pode fazer? Eu vou dar um pouco de zoom só para facilitar a sua visualização. Aqui você vai ver que temos então ele tentando colocar no centro de tudo, mas isso está ficando meio confuso. Então o que a gente vai fazer? Deixar para os lados. Então eu vou selecionar cada um deles e vou colocar para o lado que eu desejo. Novamente faço isso. O de São Paulo até que ficou ok, então vamos deixar ali. Agora, os outros não ficaram, então a gente mexe para onde a gente deseja. Eu vou editar o vídeo, porque agora é isso, né? Você vai ficar mexendo para a forma onde você deseja, para o design que você deseja. Então, para te poupar tempo. Então, legal. Mexi em algumas, você está vendo que deixei São Paulo dentro, porque ele até que ficou ali ok. E o Pará ele também até que ficou ok. O resto ficaria meio confuso, então eu acabei não mexendo, tá bom? Então, o que mais que a gente pode fazer? Bom, agora a gente pode trabalhar um pouco com as cores. Que são, a gente está vendo aqui ó, que está tudo da mesma cor, mas de repente a gente quer dar uma destacada, deixar de um outro jeito. Então a gente pode separar, por exemplo, ó, sudeste de um jeito, sul do outro, centro-oeste do outro, nordeste e norte. Então vamos pensar aqui, ó, São Paulo, sudeste, tá? Então vamos escolher uma cor, a gente vai em formatar, vem aqui preenchimento da forma, aí você vai ter que ver a cor que faz sentido para você. Será que o vermelho combinou e tal? Ó, sei lá, vamos deixar o amarelo, meio laranja, vai. Deixar o laranja aqui,
Rio de Janeiro a mesma coisa, então a gente já marca ele laranja. E maravilha, Rio de Janeiro e São Paulo. Agora Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente vai escolher outra cor aqui. Vamos deixar o verde, vai. Mato Grosso e Goiás. Podemos deixar de repente um azul, sei lá, vamos deixar... Pode deixar esse escuro mais aqui, ó. Vou deixar esse azul aqui mesmo. Mato Grosso e Goiás aqui. Estamos então falando agora Ceará e Bahia. Então vamos mexer aqui no Ceará e Bahia. Vamos ver que cor a gente coloca. Bom, vamos colocar eles ali com um certo amarelo aqui, tá? Beleza, se você quiser, você pode até mexer um pouco, deixar um outro, ó. Um tá um pouquinho de um jeito, o outro pode ficar um pouquinho do outro, tá? Então, deixar esse um pouquinho mais escuro para você ver a diferença. Mesma coisa se você quiser aqui, ó, a gente mexeu aqui nesta cor aqui, mas se você quiser deixar de um outro jeito. Mas eu prefiro, na verdade, deixar da mesma cor, para falar a verdade, ó. Tá? Deixamos da mesma cor. E o Pará e o Amazonas, vamos deixar nessa cor aí mesmo, tá bom? Tá? Então, estamos trabalhando com algumas cores. Então, a gente já deixou o nosso gráfico muito melhor. Então, é isso. Agora a gente tem o nosso gráfico de bolha, que você pode trabalhar com ele, pode mexer de outras formas. Se você quiser mexer ainda de um jeito mais padrão do Excel, você vem em design de gráfico. E aí você tem aqui alguns elementos, ó, estilo de gráfico, que se você passar o mouse você vai ver como é que vai ficar, tá? Então você pode brincar aí bastante, alterar as cores, tá bom? Então, ó, os elementos aqui, você pode trabalhar com outras cores. Enfim, então tem bastante coisa que você consegue brincar aí neste gráfico também, tá bom? Então é isso. E se você quiser aprender muito mais do Excel, vou deixar alguns links aí abaixo que podem complementar o seu conhecimento. Se você gostou, deixa um comentário para a gente saber o que você achou do vídeo, curte, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!